Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o semipresidencialismo, né? Ou parlamentarismo. Vamos ser sinceros, é praticamente a mesma coisa, esse semipresidencialismo e parlamentarismo. Eles só não querem usar o nome parlamentarismo porque, como isso perdeu, né, na consulta que foi feita lá em 94 ou 95, quando é que foi mesmo aquela consulta de forma do governo, né? Bom, enfim, o parlamentarismo perdeu, o presidencialismo ganhou. Então eles falam em semipresidencialismo, mas é a mesma coisa que parlamentarismo no final das contas, né? E aí, será que isso é uma boa? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Útero Artificial Já e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, semipresidencialismo é uma possibilidade, o parlamentarismo é sempre uma carta que volta e meia surge aqui no Brasil, né? Na época do Bolsonaro, o pessoal do STF, muito chateado com o Bolsonaro, não gostavam do Bolsonaro de jeito nenhum, queriam tirar poder dele, propuseram esse negócio do semipresidencialismo, né? A ideia é um parlamentarismo, ou seja, o presidente da Câmara se tornaria o primeiro-ministro, né, e seria responsável por gerenciar o país, né? O presidente ficaria com a tarefa de relações institucionais, relações exteriores, né, representaria o país e também controlaria as Forças Armadas. Então é isso que é esse semipresidencialismo, né? E na época do Bolsonaro, o pessoal da STF está todo animado. Depois que o Lula ganhou a eleição, aí acabou, né? Não estão reclamando mais de semipresidencialismo, não querem mais isso. Por quê, né? Porque, lógico, agora eles estão no poder, né? Com o Lula, né? Só que o pessoal está vendo que o problema que o Lula está tendo é justamente que o Congresso não obedece o Lula, não quer seguir a política do Lula. E aí o país fica nessa situação em que o presidente quer ir para um lado, mas ele não consegue fazer nada porque o Congresso não deixa. E o Congresso não pode fazer nada diferente disso porque não tem o poder para governar, né? Então a saída para isso é a saída dos países parlamentaristas, que na verdade são a maioria no mundo, né? A maior parte dos países tem um modelo parlamentarista que funciona exatamente assim. O presidente é eleito diretamente, mas ele cuida exclusivamente de política externa. Então veja que não seria uma coisa muito boa no caso do Lula. O Lula continuaria responsável, por exemplo, pelo Itamaraty, pela política externa do Brasil, que é uma tragédia completa, e também pelas Forças Armadas, né? Então toda a relação do país para fora continuaria sendo o presidente. Agora, a administração do país em si, né, isso ficaria a cargo do primeiro-ministro, que seria mais ou menos o cargo equivalente do Arthur Lira aqui no Brasil. Ou seja, isso seria o primeiro-ministro, ele é eleito pelos deputados, como é o Arthur Lira hoje, como é o presidente da Câmara hoje, e daí ele que assume esse papel de gerir a máquina pública, né? E o pessoal aponta aqui como isso uma alternativa. Por quê? Porque tiraria do presidente o varejo da política, né? Ou seja, o dia a dia da política ficaria com o primeiro-ministro e coisa e tal. E eu vejo algumas coisas positivas nisso daí, né? Por exemplo, a questão do Lula. O grande problema, o grande mal que o Lula faz para o Brasil, além do mal que ele faz na política externa, com um monte de posições completamente absurdas, é também na questão econômica, né? E dessa forma, com o semipresidencialismo, com o parlamentarismo, ele teria menos poder de fazer isso. Mas o outro lado é que, se você parar para pensar, imagina, quem ia estar governando o Brasil neste momento seria o Arthur Lira, o centrão, né? O Arthur Lira, que quis taxar as blusinhas da Shein em 20%, que adora aumentar imposto, tudo quanto é coisa que implique em aumento de imposto, o cara adora. Ou seja, eu não sei se ia ser muito melhor do que o Lula não, né? Agora, em tese, você pode imaginar que esse problema decorre exatamente do fato de que aqui no Brasil você tem muito político fisiológico, muito político que não está nem aí para convencer o eleitor a votar nele, porque acaba sendo eleito na rebarba de outros políticos, né? Como eu falei para vocês, você tem acho que 25% só dos políticos, dos deputados no Brasil, ganham com o próprio voto. O resto todo depende do coeficiente eleitoral, ou seja, um deputado do partido teve muitos votos e aí acaba puxando um monte de gente que acaba sendo eleito em conjunto ali. Então esses políticos, eles não têm muito medo do eleitor, né? Porque eles não vão ser votados mesmo, né? Eles sabem que vão ser eleitos na onda de algum colega que vai ser muito votado e coisa e tal.
Então, eu acho que esse problema é que eu acho que deveria ser resolvido primeiro. Ou seja, a primeira coisa, fazer voto distrital no Brasil. Isso seria ótimo. O voto distrital você permitiria que cada um vai ser eleito. Você vai ser eleito, deputado tem que ser eleito, não pode ser deputado com coeficiente eleitoral, esse tipo de coisa. Não pode, tem que ser o deputado eleito, né? E aí, fazendo isso, tendo essa distinção, aí eu acho que sim, a gente poderia pensar em semipresidencialismo. Seria uma coisa boa, porque evitaria essas loucuras do tipo do Lula e coisa e tal. O presidente não teria poder de mexer na administração interna, né? Evitaria gastos desnecessários e coisa e tal. E quando um primeiro-ministro, né, por exemplo, se o Arthur Lira não estivesse indo bem, é muito mais fácil ele ser retirado pelos deputados do que o impeachment, né? O impeachment é uma coisa complicada. Para fazer o impeachment do Lula, eu tenho expectativa que a gente vai conseguir fazer o impeachment do Lula, mas não vai ser uma coisa fácil. Até você juntar 3/5, né? 3/5 ou é 2/3? 2/3, né? Do Congresso para tirar o Lula, né? 2/3 do Congresso para tirar o Lula é um número grande, né? Então, assim, é uma coisa difícil você tirar um presidente que começa a fazer merda. Um primeiro-ministro que está fazendo merda é mais fácil de tirar, basta o Congresso votar e tira o primeiro-ministro. Você pode ver lá, em Portugal, volta e meia eles estão mudando. Na Inglaterra também, volta e meia mudam, né? Ou seja, o tempo todo o pessoal consegue mudar o primeiro-ministro. Fica mais fácil nessa situação. Acaba ficando uma coisa menos exagerada para o lado ruim, né? Então, eu sinceramente, eu acho que se fizesse essas duas coisas, eu concordaria. Semipresidencialismo ou parlamentarismo. Dá o nome de parlamentarismo de uma vez, né? Por que ficar com esse negócio de semipresidencialismo? Sabe por que eles ficam com esse negócio de falar semipresidencialismo? Porque vocês lembram, teve no Brasil uma consulta popular, né, para ver se mudava o regime de presidencialista para parlamentarista e coisa e tal, e o presidencialismo ganhou com muita folga, né? Então eles têm medo de falar, não, vamos fazer o parlamentarismo, pô, mas o povo não quis, né? Como é que a gente vai fazer agora, né? Mas aí não vamos fazer parlamentarismo, vamos fazer o semipresidencialismo. Ah, porra, é a mesma coisa, cara. Enfim, então essa é a história, né? O semipresidencialismo seria uma saída, facilitaria a administração do Brasil, mas eu acho que isso tem que ser unido à questão do voto distrital. Cada deputado tem que ser eleito por sua própria força. Por que isso? Porque aí você garante que os caras vão estar sempre pensando no eleitor. Hoje você tem um monte de deputados lá em Brasília que não estão nem aí para voto porque não foram eleitos mesmo, né? Ou seja, quer dizer, foram eleitos porque ganharam votos de outro puxador de votos do partido. Eles não precisam se preocupar se eles vão ser votados ou não, né? Eles confiam que os outros deputados do partido vão acabar levando voto para ele. Isso tinha que acabar, antes de mais nada, para o deputado sentir muito fortemente a pressão do eleitor, né? Além disso, lembra, né? Você tendo voto distrital tem uma outra vantagem enorme, que é o recall, né? Você pode fazer o recall daquele deputado. Como é que é o voto distrital? Você divide o Brasil, são 514 deputados hoje na Câmara, você divide o Brasil em 514 distritos com a população mais ou menos igual em cada distrito desses, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito populosa, alguns bairros formariam distritos aqui no Rio de Janeiro. Mesma coisa em São Paulo. Por outro lado, em estados menos populosos, como o Amazonas, por exemplo, você teria uma área com vários municípios que seriam um distrito só. E aí cada distrito elege um deputado. Então você só elege um deputado. Então o deputado é aquele que tem mais voto naquele distrito. Não importa o partido, não importa muita coisa, é o deputado que tem mais voto. Isso seria uma coisa ótima, né? Aí sim eu acho que caberia o parlamentarismo aqui no Brasil. Fora isso, a gente vai acabar sempre com figuras como Arthur Lira e outros ainda piores que podem vir por aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.